A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através da Vivo TV, canal São Paulo 631 em São Paulo, canal KTV, Vivo TV canais 76, 554, Nossa TV canal 53, Oi TV canal 139. Tá no Instagram? Tá conectado? Vai lá, Instagram do canal KTV, @canal KTV. Vai no YouTube também, canal KTV Brasil, conhecer toda a programação do canal K. Se você não consegue através da sua operadora, você pode através do YouTube conhecer toda a programação do canal KTV. Tá conectado? Vai lá no canal do YouTube também, se inscreva no meu canal, canal do Fred Júnior. A Bola Não Para, aqui no canal K, toda semana uma entrevista inédita às 8h30 da noite, toda quinta-feira, 8h30 da noite, com reprises na programação. E com muito prazer, destacando mais um esporte. A gente está fugindo, a Bola Não Para sempre, a gente traz todas as modalidades, não só o futebol, e hoje trazendo também o hóquei, a patinação, né? Vamos falar do skate também, de outras modalidades importantes, que o nosso convidado está aqui, é o Moacir Júnior, presidente da Confederação de Hóquei e Patinação, ele também é presidente da Confederação Sul-Americana de Patins, de Patinação, e ele vai falar também a respeito de todo o seu trabalho na modalidade. O esporte precisa de divulgação, precisa de fomentação, de gente praticando, para crescerem as modalidades cada vez mais. Né? Não sonhar só em Jogos Olímpicos, mas nos campeonatos regionais, campeonatos nacionais. Né? O esporte precisa estar sempre praticando, sempre o atleta ter a oportunidade, o dirigente, né? Aqueles que escolheram abraçar uma modalidade, ter a sua divulgação, e é muito importante num território tão grande que é o território brasileiro. Moacir, obrigado por atender o nosso convite, estar aqui na Bola Não Para, tudo bem? Tudo bem, Fred. Eu que agradeço. A gente não pode perder a oportunidade de falar um pouco das nossas modalidades. Legal. Quanto tempo como dirigente, Moacir? Olha, mais da metade da minha vida. São 30 e algumas coisas, 30 e poucos anos já. E como que você foi para esse lado da direção esportiva aí? É missão. É? Eu costumo dizer que o Pelé foi apenas o maior atleta do planeta de todas as modalidades. Mas foi só isso. O Pelé não tinha vocação de ser dirigente, né? Eu vejo que é uma questão de missão e foi um caminho natural. Eu, desde de atleta, já tinha essa vocação para questionar coisas. Você foi atleta de, Moacir? Eu joguei hóquei sobre patins. Hóquei sobre patins. Hoje nós somos 13 modalidades. A confederação abrange 13 modalidades. 13 modalidades. E a Federação Internacional, né? Sim. São 3 modalidades e nós... o Mundial passado nós participamos em 9, por exemplo. Algumas ainda estão por ser desenvolvidas no Brasil, como o roller derby, que depois da pandemia deu uma fraquejada boa, mas está retomando. Enfim, o hóquei foi a primeira de todas, a Federação Internacional foi criada pelo hóquei, ou seja, para ter uma Federação Internacional de hóquei. Depois veio patinação artística, veio patinação de velocidade, que são as modalidades que tem nos Jogos Olímpicos de Inverno. Sim. É a cereja do bolo dos Jogos Olímpicos de Inverno, não é verdade? E cada vez está maior os Jogos de Inverno. Exato. Então, e os nossos são sobre rodas, né? Sim. Mas aí eu fui convidado para ser o secretário da fundação da Associação Brasileira de Patinagem. Não era confederação ainda. Tá. Quando os esportes se viraram filhotinhos do CND, né? Sim. Surgiram associações, algumas confederações, e é o que nós temos hoje. Mas antes era tudo na época dos militares, era um guarda-chuva único. Tá. Eu cheguei a disputar campeonatos do mundo com a camisa da CBD, os primeiros Jogos Pan-Americanos, né? Que tem a cada 4 anos, onde teve a patinação. Eu participei, eu joguei hóquei em 79, em Porto Rico. O Brasil foi medalha de prata. Foi o mesmo Pan-Americano quando participou o Bernardo, o vôlei, a Hortência e a Paula do basquete, essa mesma geração. Mesma turma. E aí, nós fundamos a associação, a ata está até hoje na sede da confederação. Eu escrevi o estatuto à mão, caneta Bic, 2 canetas Bic, calo nos dedos durante uma semana. Quantas folhas de estatuto? Tinha, acho que 40 e lá vai fumaça, escrita à mão. É histórico esse documento, está lá. E depois surgiu a Confederação Brasileira. Tá. Eu fui o secretário também, depois fui diretor de hóquei, fui vice-presidente de hóquei e, naturalmente, assumi a presidência. Então, já é uma caminhada... Eu não caí de paraquedas, tá, né, na onde eu estou. Realmente, mesma coisa na Sul-Americana. Eu fui um atleta que joguei muitos campeonatos sul-americanos de hóquei, muitos, e já, o ano que vem eu completo 10 anos como presidente da Sul-Americana. Né? Nós já fizemos as primeiras 2 edições
depois da pandemia agora, conseguimos fazer dos Jogos Sul-Americanos de esporte sobre rodas. Foram 8 modalidades ao mesmo tempo em 2 semanas. Caramba. Espetáculo. Sim. E na Confederação Brasileira, quanto tempo já você já está? 19 anos, como 19, presidente. Presidente. Eu, na verdade, as modalidades que não recebem recursos da lei das loterias, Sim. não tem limite de reeleição. Tá. E eu fui ficando porque as federações, que são 15 hoje, federações filiadas. Federações. Não tem nenhuma associação de bairro, associação de cidade. São todas federações estaduais filiadas. São 15. Continuaram me lançando e eu, enquanto tenho paciência, na minha vida profissional está já encaixada também, eu consegui tempo para isso e estou levando. Mas eu tive que mudar, eu mudei o estatuto para poder atender as leis da loteria e ter repasse do Comitê Olímpico quando o skate ficou conosco durante 13, 14, 15 meses, alguma coisa assim, desde 2017 até 2018. E eu tive que alterar. Então, o meu mandato termina o ano que vem. Termina. Não tem chance de reeleição, não? Aí já não. Não mais. Só que é o seguinte, são 20 anos, né? É difícil um presidente que tenha ficado tanto tempo numa entidade nacional. Sim. E eu tenho muito orgulho disso. Nós temos hoje vários atletas campeões do mundo. A maioria das modalidades está numa curva de crescente muito grande. Nós somos top 10 em praticamente todas as modalidades que a gente disputa. Umas menos, a própria modalidade que eu joguei está numa fase de baixa. Mas o hockey em linha está numa fase de alta. Então, é cíclico, né? Como todo esporte, cíclico. Sim. E aí, por exemplo, você sabe, né, você, que infelizmente no Brasil, né, o cara é dirigente esportivo, sempre tem, porque o cara não sai, porque não... Mas também muita gente não vê as dificuldades que é o esporte e como que é também gerir uma modalidade esportiva. Como que você vê isso aí? Porque tem esse estigma, né, do dirigente, infelizmente, por tantas coisas que a gente já viu. E é verdade. E olha, por exemplo, as pessoas que me conhecem hoje, né, a gente tem muita aproximação hoje com outras confederações do Comitê Olímpico. Fala, pô, mas vocês são heróis, cara. Porque nós temos um grupo dentro do Comitê Olímpico que chama Confederações Pan-Americanas. São as modalidades que não estão nos Jogos Olímpicos. Sim. Então a gente tem uma certeza, a gente vai começar o ano sabendo as despesas que nós vamos ter. Mas não sabemos qual vai ser a receita. A arrecadação. O que aconteceu, isso que você tem falando, né? Não vou citar nomes nem nada, mas é que desde o surgimento do repasse das leis, do que eu chamo de lei das loterias, né? Muitas confederações se atrapalharam nas prestações de conta, entendeu? Sim. Teve casos graves, de presidente preso, confederação com intervenção do Comitê Olímpico. Presidente destituído. Destituídos, enfim. Por quê? Muito dinheiro, religiosamente repassado por lei. Nós não temos isso, zero. A gente começa o ano só com previsão de despesa, a previsão orçamentária de receita não existe. Então, é muito difícil. E não é... Essa é uma das razões que eu sempre fui reeleito também. Tá. Porque não é todo mundo que quer aguentar essa... E assim, quando eu assumi, nós éramos 4 modalidades. Hoje são 13 modalidades. Nós temos, por exemplo, no roller freestyle, que é o patins street, usa as mesmas pistas do skate, de parque e street. Nós temos os melhores atletas do mundo hoje. E pouca gente sabe, porque nós não temos divulgação. Por isso, quando você me convidou, Fred, eu falei, cara... Com certeza, pode contar comigo, porque é importante cada chance dessa. E vamos trazer atletas das modalidades e das 13 aí. Eu quero os atletas aí, você. Eu vou pedir para você. E até vou revelar, foi na feira do COB, né? Eu fui lá para isso também, porque a gente quer convidados também de outras modalidades. E eu conversei com o Moacir, foi muito gentil, mostrando os vídeos lá, eu estava acompanhando lá com o Moacir. Isso é gratidão mesmo, porque essa feira, inclusive, mostra isso que eu te falei das confederações pan-americanas. Sim. A gestão anterior do NUSMA, a gente não tinha nenhuma... Não tinha abertura. A cada 4 anos, a gente era instado a convocar os atletas para ir para os Jogos Pan-Americanos, ou os Jogos Sul-Americanos, ou DESUR. E a pressão nossa sempre foi a mesma dos esportes olímpicos. A gente fica, os presidentes, no mesmo hotel, convive ali com o pessoal do... E durante 4 anos, a gente era simplesmente esquecido. Sim. Então... A pressão da medalha da patinação é a mesma do vôlei, entendeu? E outra coisa também importante,
isso é cíclico. O hóquei mesmo que eu joguei participou das Olimpíadas de 92 em Barcelona. Sim. Mas não ficou. O beisebol voltou depois de não sei quantos anos para Tóquio e caiu. Vai voltar agora para Los Angeles. O breakdance, que entrou para Paris, já caiu de Los Angeles, de 2028. O karatê entrou com o beisebol, escalada, skate e surf para Tóquio, caiu e não voltou para Los Angeles. Então, isso é cíclico. Aí, esta gestão do Comitê Olímpico entendeu isso claramente, que a gente precisa ser ajudado, como qualquer modalidade. Até porque o Brasil é o único país que tem essa divisão. Os olímpicos e o resto. É o resto. Né? E não é bem assim. Sim. Então, é todo um contexto, né? Claro. E, enfim, nós somos muitas modalidades, não é fácil. E das 13, você tem esperança de alguma que se torne olímpica, Moacir? As urbanas, com certeza, vão entrar nessa. Até tem muita. Olha só, a gente não pode cravar. Mas tem duas das modalidades urbanas que tem muita penetração na Ásia e na Europa. Uma delas é o inline freestyle, que a gente chama como slalom. São várias modalidades dentro da modalidade, né? Várias provas diferentes. Mas a mais conhecida é dos cones, assim. Isso fazer alguns patins. Isso, é espetacular. E é uma febre na Ásia, né? Nas praças e tudo. É a mesma coisa, o fenômeno do skate foi parecido. Ele foi das praças direto para as Olimpíadas, né? Quase não teve estágio, a verdade é essa. Entrou nos Jogos da Juventude, enfim. Mas foi um fenômeno, como foi escalado, o surf, porque é uma tendência olímpica. Esportes urbanos. O basquete, por exemplo, teve que voltar ao 3x3, porque é uma coisa que é de rua, é a origem do basquete. É a origem do basquete. E a outra modalidade tem uma vantagem também, ela usa as mesmas pistas do skate. Então você pode, um país sede, abraçar o skate e o patins street, porque usa as mesmas pistas. Não tem um outro custo de montagem, nada. Espaço. Nada. E hoje, em 4 dias, você faz uma e em outros 4 dias faz outra. Você, dentro da janela das Olimpíadas, você pode ter essas duas modalidades. Então, eu apostaria até por coisas que eu escuto internamente, né? Nessas modalidades. Mas, atenção, tem uma que está correndo por fora e pode atropelar como houve o atropelo dessas que nós estamos comentando, que é o patinete, ou scootering. É mesmo? Sim, senhor. É outro, usa as mesmas pistas do skate. E você não tem noção. Existe uma Federação Internacional de Esportes Extremos que faz os eventos, né? E o patinete é um dos esportes que tem muito sucesso. E usa as mesmas pistas. Tem o skate, tem o street e o patinete e o BMX também usa as mesmas pistas, né? Então, é interessante isso. Essa modalidade, para mim, pela tendência do que a gente está acompanhando em relação aos Jogos Olímpicos, é as que tem mais chance de entrar. Uma curiosidade, o patinete tem bastante praticantes no Brasil, Moacir? Olha, não tem bastante, como tem o street, o slalom, a patinação artística. Nós estimamos... A gente vai fazendo os eventos, vai crescendo, vai tendo mais visibilidade, internet. Começam a aparecer comunidades de patins no Brasil inteiro, locais que não têm federação estruturada. Sim. Construíram uma pista gigantesca em Belém do Pará de patinação pública. Caramba. Uma coisa enorme. A área daquele terreno custa uma fortuna. Uma pista de patinação. O Pará não tem federação de patins estruturada, entendeu? Então, o patinete é o caçulinha disso tudo. Mas em Santa Catarina o pessoal manda bem. Fizemos o 2º Campeonato Brasileiro já esse ano. Pô, que legal. Interessante. Nós estamos conversando com o Moacir Júnior, presidente da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, também presidente da Confederação Sul-Americana de Patinação. A gente vai para um rápido intervalo no Bola Não Para, a gente vai voltar para falar de todo esse trabalho feito pelo Moacir, também das modalidades, mas a gente vai para o intervalo e já voltamos aqui no Bola Não Para. Para você que está aí no Bola Não Para,
A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal KTV, através da Oi TV, canal 139, Vivo TV aqui em São Paulo, canal 631, tem Vivo TV, canais 76, 554 e nossa TV, canal 53. Brasil inteiro acompanhando o canal KTV. Também pelo Instagram, @canal KTV, YouTube, canal KTV Brasil. Se conhecer toda a programação, sua operadora não tem canal KTV, pede lá para a sua operadora. Você pode também acompanhar no YouTube para acompanhar a programação inteira do programa Canal KTV. Você também pode, através da rede social, através do YouTube, se inscrever no meu canal, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você, no canal Quer. Toda quinta, 8h30 da noite, uma entrevista inédita. Estamos conversando com o Moacir Júnior, presidente da Confederação de Hóquei e Patinação, também presidente da Confederação Sul-Americana, ele contando um pouquinho da sua trajetória, principalmente como dirigente no Brasil, que não é fácil, de outras modalidades que não das mais badaladas aí, principalmente o futebol, que sempre aí é o carro-chefe no Brasil, de patrocínio, de recursos, de audiência, né? E de eventos transmitidos aí. Mas, Moacir, você foi do hóquei. E eu lembro muito bem, Sertãozinho, Luciano do Vale, fazendo jogos. E você, claro, jogando também, aproveitando isso aí. Queria que você falasse um pouquinho, por que o hóquei não conseguiu? Porque a gente fala muito de ciclos, né? O hóquei teve o seu ciclo, o basquete teve, sendo o segundo esporte, hoje já não é mais. O vôlei mantém, é o que está aproveitando, mas está perdendo um pouquinho de espaço. O tênis teve essa oportunidade, ginástica agora. O skate teve nos Jogos Olímpicos, a gente vai falar um pouquinho também do skate já também, mas... Por que eu queria que você falasse um pouquinho, por que o hóquei não conseguiu aproveitar essa divulgação, que era sensacional assistir os jogos, principalmente Sertãozinho, ficou muito marcado como capital do hóquei no Brasil. Queria falar, por que não conseguiu? Você acha que se fosse hoje, seria melhor com a divulgação, com a internet, rede social, o hóquei poderia ter aproveitado esse nicho de uma maneira melhor? Não sei, porque as redes sociais também é uma trincheira de muitas pessoas que não têm a menor noção de nada e estão ali para dar opinião, porque é muito fácil, muito rápido e fica por isso mesmo. Eu sou um privilegiado porque eu participei dessa época que você está falando, foi final dos anos 80, né? E, inclusive, o último campeonato mundial que eu joguei como atleta foi esse que o Luciano do Vale transmitiu em Sertãozinho. Sim. Ele ficou muito próximo nosso, da delegação naquela época, ele me chamava de Juninho, enfim. O Datena era repórter era repórter de esportes da equipe do Luciano. De quadra, nosso repórter de quadra. O Datena depois, os meus últimos 4 anos, eu joguei numa equipe de Sertãozinho, eram 5 equipes naquela época, e nós fomos para um torneio em Angola, e o Datena foi conosco, ele e o cameraman, da época da Bandeirantes de Ribeirão, alguma coisa assim, ou da Globo de Ribeirão, Record, não me lembro, uma empresa de Ribeirão. E ficamos lá 13 dias em Angola, a gente foi campeão, inclusive, daquele torneio. Mas, veja, o basquete já foi bicampeão do mundo. Sim. Pouca gente sabe disso ou lembra disso. O basquete feminino já foi campeão do mundo. 94. Exatamente. São esportes coletivos e a gente só olha lá para cima, né? As bases, as coisas, a gente não sabe o que está acontecendo. Sim. Então, é muito da circunstância de cada esporte. O hóquei, para chegar lá em cima, naquela geração, por exemplo, que você viu, e outras que vieram antes da gente, e uma geração que veio depois, talvez até melhor que aquela minha, nós fomos frutos de trabalho de muito tempo nas categorias de base dos clubes. Em São Paulo, no começo dos anos 80, 40 anos atrás, nós tínhamos 21 equipes de hóquei em São Paulo. Caramba. Hoje são 4. 4. Então, isso é também um fenômeno do que aconteceu com os clubes. Por exemplo, eu cheguei a jogar hóquei na quadra do Clube Tietê. Hoje é um parque lá, alguma coisa continua assim. Lá, tem algumas instalações. Eu joguei futebol de salão no Tietê, por exemplo. Você entendeu? E porque é um esporte muito difícil, o material segue sendo importado, caro, dura pouco, mas, enfim, são os clubes que têm que bancar isso. E os clubes foram, com a ascensão dos prédios, academia, ninguém mais vai para clube, entre aspas, mas... Não, diminuiu muito. Diminuiu muito, em função de que você pode ficar no teu condomínio e ter toda a não estrutura. Pagar, né? Não Você pagar. paga condomínio, não precisa Já pagar. Já está pagando, exatamente. Então, são esportes assim específicos, né? E a mesma dificuldade esses esportes coletivos têm, por exemplo, para figurar cada vez mais nos Jogos Olímpicos. Sim. Porque, veja, um esporte como o vôlei, o basquete, o futebol, o hóquei, disputa uma medalha de ouro. Uma. Um nadador disputa 8.
9. E o nadador ocupa uma cama e come 3 vezes ao dia no refeitório. Os esportes coletivos... Você multiplica por 15, né? No mínimo. No mínimo, depende do esporte. Futebol nem falar. Sim. Então, por exemplo, os esportes que não se reinventarem vão ter esse tipo de problema. O rugby fez uma coisa genial, que foi diminuir para 7, né? E você pode jogar 3 partidas de rugby por dia. O basquete 3x3 também. Sim. 21 pontos acaba. É. Como é que o vôlei... Você lembra do vôlei nos anos 80? Tinha hora para começar e não tinha hora para acabar? Lembro. Então, o vôlei mudou completamente. Tirou a lei da vantagem. A vantagem que tinha. Então, o hockey está passando por essa fase cíclica de baixa. Não era 15 pontos, até lembrando, era uma pontuação muito maior. Lembra 25. Uhum. Por questões da modalidade mesmo, em função dos clubes, né, que cada vez menos estão incentivando modalidades caras como essa. Sim. É uma pena. Sabe que eu lembro de um filme do James Caan, Rollerball, né? Que era um filme... Tem a ver um pouquinho aí com a... Então, tem a ver com uma modalidade que é muito forte na América do Norte, chama roller derby. Sim. Nós temos aqui no Brasil, mas é sofrido. Os outros esportes sobre patins já são sofridos, o roller derby ainda é mais sofrido. Entendeu? Ele tem um problema conjuntural com uma associação americana que tem uma regra diferente. E que essa associação é que, na prática, domina o roller derby do mundo. Mas é mais parecido com aquele filme do James Caan, que tem sangue, tem briga e tal. Que não é nada disso. Não é nada disso. Absolutamente. Tem regra. Mas assim, é um filme, pra quem não conhece, aliás, depois teve uma refilmagem, não da mesma qualidade, o Rollerball. Mas vale a pena, quem quiser verdade. caçar aí, tem o James Caan Rollerball, é bom, é um filme bem... Eu gostei. Eu gostava, ainda mais você aí. Eu adorei aquele filme. E de uma forma ou de outra divulgou a patinação. Sim. Agora, quem tiver interesse também e olhar na internet, o roller derby, tem jogos de roller derby depois daquele filme, Sim. em preto e branco na internet. Caramba. Virou uma febre. Nos anos 2000, há 20 anos atrás, o roller derby era o esporte sobre patins, que mais crescia nos Estados Unidos. Uma vez eu estava nos Jogos de Toronto, Jogos Pan-Americanos de Toronto, eu estava no hotel, zapeando a televisão. Transmissão. Aí eu caí sentado, falei, um jogo de roller derby na televisão. Do Canadá. Interessante, né? Com certeza. E é um esporte bem interessante. Sim. Mas tem as suas dificuldades também. Enfim. Bom, assim, então, eu citei até o skate. O skate, até então, quando ia se tornar olímpico, estava no guarda-chuva da confederação. Queria que você falasse um pouquinho o que aconteceu nessa trajetória aí, que aí o skate acabou não ficando com a confederação. Até para você explicar, é importante. O skate continua, o skate agora ganhou uma atenção maior com... A gente, né, é óbvio, tem que olhar para os não olímpicos, é óbvio, mas sendo olímpico, você ganha uma divulgação maior. Total. Né? Até falo, eu mesmo, assim, eu nunca tinha falado do breaking aqui, o break se tornou olímpico, eu trouxe pessoal aqui. E também teve, assim, veio uma associação falando que queria, depois veio uma outra entidade falando que é a gente que cuida. Queria que você falasse um pouquinho, assim, porque no skate também teve isso. Houve porque o skate não tinha uma associação importante em nível internacional. Sempre foi uma disciplina de eventos por convite, com premiação, como os X Games, por exemplo. E a Federação Internacional de Patins fez um trabalho de formiguinha e colocou o skate nas Olimpíadas. Tanto é que hoje nós somos quase 100 federações filiadas, né, à internacional, e menos são 7 ou 8, agora não me lembro, porque países ainda tem mais de uma federação. O Canadá, por exemplo, tem 3 federações. 3. A África do Sul, até pouco tempo, tinha 2. Não sei se já juntou. Na verdade é o seguinte, a Federação Internacional fez um acordo com o COI para reconhecer em outros países as federações de skate, que já existiam. Sim. No Brasil existe, no Canadá, nos Estados Unidos. Mas em 2019, atenção, 2019, nessa mesma assembleia onde foram reconhecidas essas federações desses países, que aí, se não me engano, eram 16, os números não importam muito, mas era bem mais do que tem hoje. Ali ficou, olha, depois de Tóquio, volta a ser o que tem que ser. Carta Olímpica, Estatuto dos Comitês Olímpicos Nacionais, só uma federação por país de cada esporte. É como se tivesse, por exemplo, 2 federações de vôlei ou 2 de futebol, não tem como. É carta olímpica isso. Isso foi em 2019. Tá. Aí Tóquio foi adiado para 2021. Em 2022, ou seja, o ano passado, começou-se a voltar a falar, olha,
tem que juntar, tem que juntar. Na Assembleia do ano passado, a internacional, foi dado um último prazo, que é 31 de dezembro deste ano. Tá. A partir do ano que vem, 1º de janeiro, tem que ter só uma federação por país, que como sempre foi e como é a Carta Olímpica. Então, a gente está na expectativa, né, de como vai ficar isso. A confederação espera que o skate retorne? Vocês esperam que haja esse retorno ou vocês não têm... Eu gostaria. Na verdade, eu fiz uma proposta desde 2019 por escrito, tanto para o Comitê Olímpico como para a Federação Internacional, e a Federação do Skate foi copiada, sabe, desde então. Mas eu gostaria porque é assim no mundo. Por exemplo, as pessoas ou esquecem, ou não sabem, ou omitem que o Japão hoje, que é uma das potências também do skate, a federação é de patins. Hoje, um dos líderes do ranking masculino é um francês, cuja federação é de patins. Tem um atleta português muito bem ranqueado também, federação de patins, né? Então, o presidente da Federação Internacional é o presidente da Federação Italiana de patinação, de roller sports, esporte sobre roda. Sim. Espanha. Aqui na América do Sul, o único país que tem 2 federações é o Brasil, ainda. Então, isso não tem mais condição. Ou seja, não sou eu que estou dizendo, não é o que eu quero ou o que eu espero. É o que a Assembleia da Federação Internacional decidiu em 30 de outubro do ano passado, vai fazer um ano agora, que esse é o último ano no mundo, porque o próprio COI está cobrando isso. E isso incomoda os comitês olímpicos também. Sim. Porque é uma aberração, né? Como eu falei, na América do Sul, só o Brasil, né? Aí tem o Canadá, tem os Estados Unidos, que tem que estar bem encaminhado também para resolver isso. Então agora é uma questão de aguardar e voltar a ser o que sempre foi, né? Você acha que os atletas têm alguma restrição ou não, para eles tanto importa? Porque tem atleta que é engajado, participa, tenta ajudar a modalidade, tem outros que... Olha... O que tá tudo certo, se tá ou não tá, é indiferente. No fim da linha, o mais importante são os atletas. De novo, eu não caí de paraquedas. Eu joguei 20 anos, os últimos 10 anos como profissional. Depois eu fui técnico durante 20 anos, antes de ser dirigente. O que importa é o atleta. Tudo isso é o atleta. Eu estou aqui porque tem atletas. Sim. Entendeu? O que importa são os atletas, eles que fazem as modalidades. Agora, no caso específico do skate, existem 2 mundos. O mundo olímpico e o mundo do dia a dia. Sim. Eu fui skatista nos anos 70, eu tenho foto para te mostrar depois, aqui em 79, eu andando com roupa do Brasil de skate. Num campeonato sul-americano de hóquei, a gente era skatista e levava os skates. E no intervalo fazia as brincadeiras, mas tudo bem. O que a gente vê hoje, que é o skate olímpico, isso não vai ter nenhuma, independente do que venha acontecer, não vai ter nenhuma consequência negativa para os atletas. Porque acima das entidades, das confederações que tem no Brasil, existe o Comitê Olímpico lá em cima. Sim. Esse Comitê Olímpico é o garantidor de que isso não vai sofrer. Os atletas olímpicos, os que estão no ranking, que correm, não vão ter nenhuma consequência, porque não é do interesse do Comitê Olímpico, ao contrário, não é? Então, inclusive, tem recursos para isso. Para os esportes que estão nos Jogos Olímpicos, tem recursos públicos repassados pelo Comitê Olímpico para se prepararem para os Jogos Olímpicos. Sim. Não é? Então, isso não vai ter nenhuma consequência, tenho certeza. Agora, o skate como tal, como sempre foi, desde os anos 70, quando nasceu, ele não vai deixar de ser. 99% dos skatistas são os que continuam na praça, na rua, nas pistas, independente dos eventos que ocorram e tudo mais. Mas para a Confederação ter essa modalidade sob o seu cuidado, e aí sim ter uma modalidade olímpica... Muda tudo, né, nesse sentido. Mas não muda nada para os atletas. Tá. Você entendeu? Entendi. Porque não pode depender de mim ou da confederação, ou do atual presidente da outra confederação. Porque a gente, como humanos, a gente comete falhas, comete erros, não sei o quê. Mas o atleta não, cara. O atleta vai estar lá. E na hora que, nas Olimpíadas, é o atleta que representa. É ele que representa o país, entendeu? Bacana. Poxa, Moacir, foi um ótimo papo. Espero que você tenha gostado. Agradeço a sua atenção e espero... Vou ficar um convite para outras oportunidades, porque são 13 modalidades. Dá para falar 13 programas aí, para a gente falar de uma modalidade aí. Sonho de consumo, Fred. Mas já fica o convite, porque o meu programa aí é semanal, é sempre importante aí. E agradeço a sua participação mais uma vez aqui no A Bola Não Para. Muito obrigado. Agradecendo ao Moacir Júnior, presidente da Confederação de Hóquei e Patinação, também presidente da Confederação Sul-Americana, que participou aqui do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até lá!